A paz do Senhor para todos. Vamos orar para iniciar? Soberano e eterno Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, mais uma vez, podemos estar aqui estudando a tua santa e gloriosa palavra. Pai, orienta nossas mentes, ilumina nossos corações, nos direciona segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor, sobre aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir da tua parte. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos conduz mais uma vez neste dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje é a lição de número 4, que tem como tema a lição o servo e os discípulos. Aí tem o textual, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram junto dele, então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, por estarem com ele e para os enviar a pregar. Aí tem a verdade prática, os que são chamados por Deus e fazem sua vontade, passam a integrar a família de Deus. Nós já vamos passar direto para a parte da introdução, que é a leitura bíblica em classe, vocês já fizeram, e também, certamente, todos que estão vendo a live já fizeram, já leram a revista, simplesmente hoje vamos fazer só dar uma olhada e fazer alguns apontamentos. Na introdução, estudaremos nessa lição o contexto da chamada de Jesus aos apóstolos para servir e as acusações de seus familiares. Abordaremos sobre a relação de Jesus com os discípulos, as acusações feitas contra ele, o pecado imperdoável e a perspectiva sobre a família de Jesus. Mencionaremos também que Marcos descreve que quem faz a vontade de Deus torna-se o irmão de Jesus Cristo. É importante a gente ressaltar uma coisa que é fundamental. Quando nós tratamos do ponto de vista teológico de ser chamado irmão de Cristo, nos implica algumas questões que partem de um princípio de submissão total ao seu senhorio. Então, logo, se há um entendimento de que verdadeiramente ser irmão de Cristo é aquele que se declara pura e exclusivamente fazer o querer e a vontade de Deus. Isso implica ser irmão de Cristo. Irmão de Cristo não é simplesmente aquele irmão na qual nós proclamamos com nossos lábios, mas os nossos atos, na nossa postura, a nossa conduta, a forma de nos relacionarmos, foge dessa perspectiva. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos analisar que a ideia de ser chamado servo de Cristo, irmão de Cristo, ela está totalmente gere na instância daquilo e o quanto nós estamos dispostos a servir a Cristo, obedecer a sua palavra, e o quanto nós estamos propostos também a abrir mão das nossas próprias vidas. Isso é importante ficar bem claro, porque hoje, ser cristão hoje se tornou uma coisa quase que como se fosse parte de mais uma questão cultural do que uma ação própria de vida, tá? Ainda mais na igreja hoje, como nós estamos vivendo nossos dias a dias aí, e vendo quando os escândalos têm surgido. Jesus e os discípulos. Jesus, o Filho de Deus. Jesus fazia maravilhas proclamando o reino dos céus. As notícias dos milagres realizados haviam ultrapassado Jerusalém e Judéia, chegando a Tiro e Sidom, cidades gentílicas. Marcos, em seu evangelho, destaca que grandes multidões seguiam a Jesus, que recomendava a seus discípulos deixarem pronto um barquinho, a fim de não ser apertado. A multidão acreditava se pelo menos tocasse em suas vestes sararia. Ao libertar as pessoas possessas, os espíritos prostraram-se diante dele, afirmando que ele era o Filho de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, que quando Marcos ele traça todos os relatos de milagres e manifestações de poder da parte de Cristo, o que ele está querendo apresentar é o seguinte, que o mundo das trevas agora ele está sendo subjugado pelo reino de Deus. E o reino de Deus ele expõe as trevas, e quando ele faz a exposição delas, o que ele também faz? Ele faz com que esse reino seja destituído
e de uma forma mais profunda, que esse reino seja completamente extirpado da vida daquelas pessoas que estavam acometidas de doenças, muitas das vezes manifesta por ações diabólicas, muitas das vezes por causa do pecado. Então as trevas, elas tramitavam dentro desse sentido. Então quando chega o reino de Deus, suplanta toda ela, que é justamente o reino de Deus é representado na pessoa e figura de Cristo. E também a ideia de Marcos é apresentar de forma linear que na terra existem todos esses problemas, mas quando Cristo suplanta todos eles, é uma demonstração de que no mundo celestial não haverá nenhum desses problemas, tudo se encerra aqui na terra, porque lá no céu não vai ter Satanás, não vai ter prova, não vai ter dor, não vai ter aflição. É por isso que quando nós trabalhamos com a ideia do livro de Apocalipse, e quando trabalhamos com a ideia do livro de Apocalipse, pura e exclusivamente dentro da teologia, até o livro de Apocalipse, ele é trabalhado dentro da estrutura do Evangelho, tá? É o Evangelho que é a base do livro de Apocalipse. Muitas pessoas não olham para esse âmbito, mas ele é. Ele tem a sua estrutura profética, ele tem a sua estrutura completamente voltada para questões que já aconteceram, no chamado passado remoto, também no presente, como já passou, e algumas coisas que ainda irão acontecer. Então, quando designa isso, o Evangelho, ele abarca todas essas questões. O Evangelho, tanto ele abarca o reino presente, como o reino futuro. O reino presente é esse que nós vivemos agora aqui. E o reino futuro é o reino escatológico, da parte de Deus, que o pastor Renato, ele desenvolveu essa lição. Então é só para a gente estar dando essas entradas aqui, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Jesus é quem? O próprio Filho do Deus Altíssimo. Ele sendo o Filho de Deus, ele é um representante legal e direto do próprio Deus aqui na terra. Apesar dele tomar a forma humana, apesar dele se fazer homem, ele assume dentro dessa postura de humanidade, de ser um ser humano, estabelecendo o critério de como se comportar como um filho de Deus. Então ele nos dá esse exemplo. Por isso que Paulo vai citar que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo se cita como exemplo, mas o modelo é o próprio Cristo. Então, o que vai modelar a nossa vida, o que vai... por isso que o Novo Testamento ele é cristomórfico, ou seja, ele toma a forma de Cristo, porque ele quer nos levar a ter uma visão completa da pessoa de Cristo, dentro da sua missão, dentro da sua obra, dentro do seu ministério, dentro de tudo aquilo que ele realizou sobre a face da terra. Tramita todo dentro desse ponto de vista. Então, quando você analisa dentro do ponto de vista de Jesus, por que a multidão seguia, por que ele fazia sinais, milagres e maravilhas, era uma demonstração que o reino de Deus agora estava presente na terra, na pessoa do próprio Cristo. Amém? Está dando para compreender? Então, dentro desse ponto de vista, é por isso que você vai ver pessoas vindo de todas as partes, dos 5 distritos da época que compunham o território de Israel. Você vai ver pessoas de todas essas áreas, e também da Síria, vindo pessoas de longe ter com Cristo, até mesmo da própria Grécia, para ter com Cristo, aonde ele diz que ali agora é o momento dele ser glorificado diante dos gregos, porque os gregos trabalhavam a ideia da filosofia e da apresentação epistemológica de resolver todas as questões da situação que se tramitava dentro da vida do homem, só que Cristo suplanta todos eles, então eles querem ter um encontro com Cristo. Sobre isso, por isso que ele é glorificado, para ele mostrar que ele está acima das culturas. Quando ele vem no cenário, ele vem numa cultura judaica, ele vem debaixo do judaísmo, ele cumpre a lei, mas ele estabelece a interpretação da própria lei de forma plena e correta. É por isso que ele vai trazer tantos problemas. Cristo, de certa forma, foi um problema para a sua época. E nos dias de hoje na igreja também é. Porque seguir a Cristo, algumas questões têm que ser completamente mudadas. Então é dentro desse parâmetro que se manifesta, por isso que a multidão segue, por isso que os sinais e maravilhas, porque também são sinais pertinentes à figura do Messias. 1.2. O relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Jesus sobe ao monte e em seguida convoca aqueles que desejam.
É significativo que seus discípulos respondam ao chamado do Senhor para estar com ele. É importante enfatizar que seus seguidores devem seguir as pisaduras do Mestre. O relacionamento pessoal com ele os capacitava a levar a palavra de Deus e ter o caráter moldado, resultando em transformação de suas vidas. Marcos vai mostrar uma coisa interessante. Aí eu já estou trabalhando no livro como um todo, o Evangelho como um todo. Quando Marcos trabalha a perspectiva de apresentar os apóstolos, que aqui são chamados também de discípulos, ele faz sobre a seguinte ótica. Ele apresenta todos os apóstolos, não esconde nenhuma falha deles, apresentam todos eles suas falhas, apresentam suas profissões, apresentam de onde eles foram tirados, mostrando que, de certa forma, como está mais à frente, sobre a chamada de discípulo, você olhando para essas pessoas, jamais você compraria 12 pessoas desse tipo, dessa classe, para poder deixar que pudesse depois levar o seu legado. Você jamais, em sã consciência, estabelecer esses 12 homens. Mas o que chama a atenção na chamada desses 12 homens, que quando Cristo chama eles largam tudo para seguir a Cristo, mediante suas dificuldades, de suas adversidades, mediante das suas incapacidades. Então, mesmo assim, Jesus os convoca. E os convocando, ele começa a desenvolver um relacionamento. A ideia de mestre e seus discípulos, ela gira em torno do seguinte: o mestre é aquele que apresenta toda uma estrutura da forma de pensar e de agir e dos seus ensinamentos. Logo, os seus discípulos farão o quê? Seguirão o seu mestre naquilo que foi lhes passado. Então a ideia basicamente é essa, que os seus discípulos, e justamente eles seguiriam as pisaduras do seu mestre. Quando nós trabalhamos dentro do ponto teológico, da perspectiva bíblica, sobre pisaduras, não é você seguir paralelamente, é você seguir, por exemplo, as pegadas de Cristo, e as suas pegadas, tem algumas coisas que são repetitivas mesmo, e as suas pegadas, o seu pé vai em cima das pegadas de Cristo. Quando você olha para trás, você só vê uma pegada, porque a ideia aqui é sempre aparecer as pegadas de Cristo. Por isso, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por quê? Porque nós seguimos nas suas pisaduras. Nós não fazemos um caminho paralelo, e nem fazemos um caminho interlinear. Nós seguimos o próprio Mestre, que é o próprio Cristo. Então, basicamente, seguir o Mestre nas suas pisaduras, a proposição é essa, é justamente essa, é um caminho só, não existe um outro caminho feito do lado direito ou do lado esquerdo, ou até mesmo um pouquinho fora do caminho. Não, ele é um caminho completamente já estabelecido, pavimentado, edificado, estruturado. É por isso que há segurança nesse caminho, por isso que a certeza desse caminho nos conduz aonde? À eternidade, com Deus, que tem a ideia de ir para a eternidade com Deus e sem Deus. Isso aí é uma outra história. Está dando para acompanhar? O chamado dos discípulos. Segundo Holland, Marcos apresenta 3 fases do chamado de Jesus para o discipulado, em resposta à primeira chamada. Os discípulos o seguem e o observam. Agora ele designa os líderes para a expansão de seu ministério. Na terceira etapa, ele os envia numa missão. Uma característica da chamada dos discípulos era o fato de receber autoridade para expulsar demônios. A igreja possui autoridade divina para desfazer as obras do diabo em nome de Jesus. Por essa razão, precisamos urgentemente deixar de lado as pregações que somente incham os egos das pessoas e não trazem arrependimento. Considerando esses fatos, nossas pregações devem ser cristocêntricas. O problema é que hoje nós vivemos num mundo em que as coisas estão mudando a sua esfera. Hoje não se trabalha mais uma ideia de fazer com que Cristo seja aparente. A figura hoje é de trazer a tua pessoa a aparente. Ou seja, é você que tem que aparecer, é você que tem que estar no cenário, é você que tem que estar no palco, e não o próprio Cristo. Cristo se tornou muitas das vezes, em muitas igrejas, em muitas pregações, muitas das vezes, até na nossa própria mesma acontece isso, de Cristo ser secundário.
se centraliza tudo no homem, se estabelece o homem como um parâmetro, a conduta que ele segue, muitas das vezes não é uma conduta pautada na ética cristã, mas é uma cultura pautada na sua própria ética, no seu próprio desenvolvimento daquilo que ele pensa que é correto, e assim ele faz e acaba atraindo todos os aplausos para si próprio. Esse é o grande problema que nós temos hoje da autoafirmação do ser. E quando nós analisamos isso, vamos ver e vamos entrar num caminho muito perigoso. Porque a partir do momento que o homem se julga capaz, diante das suas próprias forças e da sua capacidade, seja ela intelectual, teológica, e dizer que ele é capaz de estar completamente firme, fora de Cristo, ainda que ele fale da Bíblia, ainda que ele mencione a Bíblia, mas não tenha a essência de Deus sobre ele, pode ter certeza que esse homem está fadado ao fracasso. Assim foram muitos na história. Eu já contei aqui, vou contar de novo, porque esse é o próprio testemunho dele. Jimmy Swaggart, uma determinada vez, chegando numa cidade, viu muitos cartazes, viu várias fotos sobre a sua pessoa, e ele, em determinado momento, e quando ele chega num estádio lotado, ele falou: Deus precisa de mim. E não o contrário, ele não falou que ele precisava de Deus, mas Deus precisa de mim. Aí o que é que Deus faz? Tudo bem, vou entregar você os seus próprios caminhos, para que você veja o que é que vai acontecer contigo. O que é que aconteceu? Caiu em pecado. Por isso que a Bíblia nos traz, ela nos adverte: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque as vicissitudes da vida, se nós nos deixarmos, muitas das vezes, deixar que ela gire as nossas vidas, pode ter certeza que em dado momento nós vamos quebrar a cara. Isso aí é um fato consumado dentro do contexto daquilo que se apresenta, dentro do contexto da história, até mesmo de grandes homens de Deus, que aconteceram essas coisas. Homens que no passado tiveram uma história, tiveram um legado, mas tudo isso foi jogado fora a partir do momento que eles estabeleceram como caminho de conduta a sua própria forma de viver. Alguma pergunta? Então, por isso que é importante nós entendermos isso. Quando o reino das trevas se submete, não se submete a mim, se submete ao nome de Cristo. É por isso que nós, como igreja, estamos revestidos de poder e autoridade por causa de Cristo. Nós recebemos poder e autoridade vinda de Cristo, oriundo em Cristo e manifesta em Cristo, porque nós somos seus filhos, somos seus servos. Logo, o poder que reside em nós não nos pertence. Não é uma questão de uso exclusivo nosso, mas sim de uma manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, tudo que acontecer, tudo que vier dentro do propósito, dentro da questão de manifestação do poder de Deus, é dele. Nós simplesmente somos o quê? Vasos de barro e vasos frágeis. Tá? Nós quebramos com facilidade. Se nós não quebramos, não é por causa da nossa própria força, é porque o Espírito Santo tem nos concedido de nos manter de pé. Quando nós observamos, estamos sempre debaixo da sua vontade e seu querer. 1.4. A nomeação dos 12 discípulos. João Marcos menciona os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que seriam enviados com autoridade. Pedro, chamado Simão, era pescador por profissão, era de Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Aí você tem toda a descritiva, tá? O presbítero Márcio fez uma descritiva de cada um dos apóstolos, suas características pessoais, sua profissão, a sua impossibilidade de fazer parte de um reino seleto, de uma estrutura tão maravilhosa que é poder trabalhar no reino de Deus. Eu falo que nós temos um privilégio. Trabalhar na obra de Deus é privilégio. Não é ato de merecimento. É um privilégio que nos é dotado através da graça para podermos exercer a função da proposta de Deus para a humanidade. Ou seja,
A nossa função é servir os outros e não ser servido, porque Jesus estabelece isso em Marcos 10:45, você é muito bem esclarecido sobre isso, que ele veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Logo, também no capítulo 9, no capítulo 11, ele vai dizer que nós somos o quê? Servos dos outros. Então essa perspectiva de você muitas das vezes ser nomeado dentro da igreja, a um cargo eclesiástico, ou uma função na igreja, ou designar alguma coisa na igreja, isso aí é um privilégio. Você poder entender e compreender que você está podendo ser útil na obra de Deus. Então, quando eu trato da questão de privilégio, é que Deus olha para nós, meros mortais, cheios de falhas, cheios de mesquinharias e miserabilidades, e mesmo assim consegue olhar para nós, nos dar uma oportunidade, fazer com que nós entendemos que precisamos estar cheios do Espírito Santo, vivendo sobre sobre a totalidade da essência do senhorio dele, reconhecendo a sua força, seu poder, sua graça, e todos esses pontos vão nos levar a sermos um grão de areia nesse reino de Deus, sabendo que cada um de nós temos uma funcionalidade dentro desse reino. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Pode ser que uns se destacam mais do que os outros, mas se destacam não é pela força do seu poder, mas sim muitas das vezes pelos dons que foram dados, entregues à igreja. Para quê? Qual é a função dos dons espirituais? Eles são distribuídos para servir de quê? De serviço à igreja. Não é para você estabelecer uma norma de conduta desses dons e através desses dons você querer exercê-los e de forma que você venha ter uma visibilidade de tudo isso, tá? Por isso que ele trabalha a questão da nomeação dos 12 apóstolos, diante de todas essas perspectivas. Aí no finalzinho, no entanto, é claro que todos os apóstolos escolhidos eram imperfeitos, improváveis, sem conhecimento. Quando fala sem conhecimento aqui, é dentro do conhecimento que nós trabalhamos, dentro do ponto de vista das escolas rabínicas. Porque se você pegar eles, por exemplo, Mateus era um conhecedor profundo das Escrituras. Se você pegar Pedro, era um profundo conhecedor das Escrituras. Se você analisar a vida dos apóstolos, eles eram conhecedores das Escrituras, tá? Eles não tinham um segmento de uma escola rabínica, eles não eram alunos de uma escola rabínica, mas agora eles têm uma escola rabínica, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso que Jesus é o rabi deles, é o mestre deles, e eles agora estão aprendendo com uma verdadeira escola, de um verdadeiro intérprete da lei, um verdadeiro intérprete da lei, que interpreta a lei à sua própria vida, e logo todos os seus discípulos vão entender que eles não vão ter capacidade de fazer uma interpretação da lei na íntegra, como Cristo fez, porque Cristo é o final da lei, e entra a questão da graça, e é mediante essa graça que esses 12 apóstolos vão ser inseridos agora nesse contexto de poderem servir em prol do reino. E nesse momento que eles são inseridos nesse contexto de servir em prol do reino, não é pelas suas capacidades pessoais nem intelectuais, mas sim, simplesmente por causa de graça sobre a vida deles. Alguma pergunta nesse sentido? Rapaz, vocês amanhã vão estar fera, hein? Ah, por que não fez? Eu falo na terceira etapa, o Luiz aqui numa missão. Eu estou aqui na. Nós vamos subir 6.6, parte B, que eu desci no capítulo 6, versículo 6, parte B, no capítulo 8, versículo 26. Eles têm uma missão. Qual é a missão deles? Ele propagar sobre o reino de Deus. Eles têm a responsabilidade. É por isso que quando eles chegam em determinados lugares, os demônios se submetem a eles, acontecem todas essas questões. Quando eles voltam felizes de tudo os atos realizados.
Aí eles chegam para Cristo saltando de alegria e de felicidade. Aí Cristo pega e, vamos usar um carioquês coloquial, Cristo vai e abaixa a bola dele, fala assim, ó, alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas por causa dos vossos nomes estarem arrolados ou escritos no reino dos céus. Fala para eles, ó, isso aqui é parte do reino presente, mas o reino futuro é o que é mais importante para a vida até mesmo dos apóstolos, porque é o poder de estar na presença de Deus e estar diante da glória de Deus eternamente. Não é somente, isso aqui são provas da manifestação do poder de Deus aqui na terra, só que eles têm um tempo de validade, eles têm a sua transitoriedade, porque a culminação de tudo isso é no reino dos céus. Então essa é a missão deles, propagar sobre o reino. É porque o que acontece? Em dado momento, Jesus falava que era para eles ir, e tem dado momento que ele falava para eles não irem. Por quê? Jesus era conhecedor de todas as coisas, sabia dos impropéritos que poderiam acontecer naquele dado momento. Por exemplo, por que Jesus não iniciou seu ministério em Jerusalém a vida toda? E que todos das cercanias e os judeus de todas as partes do mundo não iam a Jerusalém? Poderiam matar ele. Existia um propósito em tudo. Tanto é que muitas das vezes falou assim, ó, agora é hora de tudo se manifestar. Os seus próprios familiares, ó, agora é hora de você se manifestar. Ele falou, a minha hora não é agora. Todas as questões existem um propósito de Deus. Por exemplo, em dado momento da minha vida, eu fui convidado para ir em alguns lugares orar, para pregar. Eu falei, vou te dar a resposta depois. Eu ia orar e perguntava a Deus se eu podia ir, até mesmo porque eram lugares que eu não podia botar nem o pé no passado. Aí Deus falava comigo, pode ir. E eu chegava lá, todos aqueles que no passado eram meus inimigos, eu chegando, ele vendo todos eles, vendo passando, aí que eu fui dando folheto para todos eles, chegando de carro, eu falei, ó, vou estar na igreja ali pregando, se vocês quiserem ir lá para fazer uma visita, falei isso para o dono do morro e tudo. Não, tá tranquilo, Marcelo, vai lá. Então, tem lugares que Deus não permitiu que eu fosse. Deu para entender, Zé? Esse 1.4 que eu tinha falado no dia, é uma menção dos dois apóstolos, aqui só ficou registrado os 10. Não. Aqui não ficou os dois, faltou o Tiago. Não faltou nada. Já te falei aí no 10:41, não já? 10:41. Não, fala dos 10 apóstolos, aí os 10 estavam contra os dois. Mas ali está falando dos dois que eram revoltados. Não. Os 10 que eram revoltados com os dois. Com os dois. Então ele está dizendo de quantos? Está falando de quantos? Está falando de quantos? Tiago e João já está registrado. Não, você não está entendendo. Quantos apóstolos foi que Jesus chamou? Então, por que quando ele fala os apóstolos, está se referindo ao quê? 12. Mas eu só estou me chamando de não fui registrado. O Zaqueu e o Tiago. Não tem problema. Quando trata do aspecto, está falando dos 12. Você não tem como nominar numa revista. Eu gostaria, por exemplo, o pastor Davi conhece, sabe o problema que eu sou. O pastor Jorginho está aqui, não me deixa mentir. Eu sou um problema escrevendo. Porque eu analiso o texto e vou colocando todos os seus pormenores. Mas quando chega a minha lição está com mais de 3.000 palavras. Eu tenho espaço para 1.450 palavras. E como é que eu estabeleço esse conectivo? Fazendo uma síntese, uma análise dos capítulos. Então, quando a proposta de delinear ou trazer a ideia da propositura de todos os capítulos, que muitas das vezes são passados, por exemplo, às vezes é passado por um comentarista 3 capítulos. Como é que ele comenta 3 capítulos com 1.450 palavras? Primeiro que a igreja não tem maturidade para realmente aprender a palavra de Deus na sua essência. Não tem.
Teríamos disponibilidade para fazer uma escola bíblica dominical de 6 horas? Os crentes estariam dispostos a isso? No passado se fazia isso, mas hoje acontece? Para vocês verem como é que a igreja vem perdendo. Então, quando você estabelece, quando você vai trazer um comentário, você trabalha a síntese olhando para o todo. Ele não pode aqui nominar cada um, porque o texto está correto. A figura, quando apresenta os apóstolos, está trabalhando sempre o quê? Na soma da totalidade. Aonde que vai acontecer que não aparece? Você vai ver isso no livro de Mateus, e vai ver também lá em Atos. Vai estar falando de 11. Por quê? Judas já não fazia mais, porque Judas havia se cometido um suicídio. Aí fala dos 11. Fora isso, quando você fala, os apóstolos estavam reunidos. Então a ideia é de que os 12 apóstolos estavam o quê? Reunidos naquele dado momento. Eu cheguei até, uma ideia que ele colocou, o Tadeu, hoje ele é o tal do santo do... Não, tem nada a ver com isso. Primeiro, não. Primeiro que a gente trabalha com teologia canônica. Não, eu lembro tudo, bem mesmo. Esse Tiago é o Tiago menor, me colocou aqui. Tem um Tiago maior. Agora, quem para mim também não tem importância. A questão aqui era só a conversão dos 12. Não, os 12 estão presentes aqui. Está presente os 12. Só Marcelo, para falar, porque ela chegou o comentarista e colocou o nome dos 10. Mas colocou de 2. Mas ele cita as referências bíblicas. Na referência bíblica, quando você vai ler na referência bíblica, está lá os 12. O que eu trabalho é com a referência bíblica. Então, a referência E ele, tanto é que ele cita os 12, a chamada dos 12. o capítulo 3, versículo Fala dos 12, a listagem dos 12. Mas ele quis fazer apontamento aqui daqueles que são descritivos. Olha só, quando você analisa a Bíblia Sagrada, você tem que ler o seguinte, que a Bíblia é descritiva e prescritiva. Descritiva, descreve os fatos. Prescritiva é a que estabelece como doutrinária, que são as cartas, são os evangelhos, tá? Então, dentro da descritiva, você trabalha essa perspectiva. Na prescritiva é que você vai trabalhar a parte doutrinária. Aqui ele trabalhou a ideia descritiva e não prescritiva. Por quê? Ele não quis fazer o detalhe, fazer o detalhamento de apóstolos, das suas características pessoais, na soma do seu todo. Somente aqueles que a Bíblia declara na parte descritiva e não na parte prescritiva. O quê? Não, quem escreveu a carta de Tiago é o irmão de Jesus. Já falamos sobre... Pega a tua revista lá de Tiago, que está bem claro lá. Eu não posso não, deixa eu continuar aqui. É o irmão de Jesus. Tiago, aquele Judas lá também é irmão de Jesus. São chamados dentro do circuito teológico os meio-irmãos de Jesus. Porque eles eram filhos de Maria, tá? E não filho do Deus Altíssimo, como o próprio Cristo foi a concepção dele. Acusações e o pecado imperdoável. A acusação da família de Jesus. Novamente aflora uma multidão de tal forma que Jesus não poderia comer porque estava ocupado juntamente com seus discípulos, realizando as obras do Pai. Neste contexto, seus familiares saíram para prendê-lo, acusando de estar fora de si. Duvidaram de sua sanidade. A palavra de Deus é considerada uma loucura para os incrédulos, mas para a igreja do Senhor é o poder de Deus. Aqui, quando você vai trabalhar que o ato, quando aqui é a questão prescritiva, diz que os atos de Deus, os atos de loucura de Deus, são as coisas mais sãs que possa existir nessa terra. Porque muitas das vezes Deus vai agir de uma forma que no nosso pensamento, na nossa lógica, na nossa razão é uma loucura. Deus vai trabalhar desse ponto de vista. Agora, tentar entender a mente de Deus é o que acontece com muitos que estão lá a gente chama do Pinel, né? Tem um montão de crente lá, tudo internado louco lá, porque quis entender a mente de Deus.
O que nos importa é aquilo que Deus deixou revelado para nós. Agora eu vou querer saber por que Deus permitiu, então, criar o homem, se ele tem conhecimentos, ele tem a onisciência, a presciência sobre o controle dos seus atributos, e por que ele criou o homem se o homem iria pecar depois? Eu não entro nessas loucuras. Deus trabalha no relacionamento e também naquilo que ele estabelece como prioridade. Porque às vezes no relacionamento, por exemplo, dentro do contexto do relacionamento, estava lá Samuel. Samuel estava lá, tendo um relacionamento com Deus, e dentro do relacionamento ele queria interceder por Saul. Deus fala para ele assim, ó, não me toque mais sobre esse assunto. Pronto, acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nem muitas das vezes a questão do se relacionar quer dizer necessariamente que vai acontecer tudo. Fala. Nesse capítulo, ele fala que os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para aprender. Nas outras passagens de Mateus e Lucas, fala sobre ele não está nessa casa. Não, deixa eu te falar. Nós trabalhamos da seguinte forma. Nós trabalhamos evangelho por evangelho, trabalhando a perspectiva do evangelho. Quando você pega o evangelho e quer fazer um paralelo com o outro, pode se preparar para dar confusão. Porque a confusão era a seguinte: se esses parentes eram os parentes de Jesus, eram os parentes dele. Por exemplo, você vai ver muitas das vezes, se você olhar para o evangelho de João, quem são os parentes de Jesus? Todos os judeus. Então, quando a gente quer trabalhar essa perspectiva, a gente tem que trabalhar local. Naquilo que você está trabalhando, na perícope que você está trabalhando. É o que? O contexto imediato. O contexto imediato ele te leva para o contexto remoto, anterior, e o contexto também posterior. Então tudo que está relacionado ao Evangelho de Marcos, nós vamos tratar aqui. Aí é uma ideia mais voltada para a questão do aramaico, tá? Porque se trabalha essa ideia do aramaico, aí já é uma outra teologia que tenta embutir dentro da ideia do aramaico, que quando se fala de irmãos e irmãs é a mesma coisa que parente, e não é. Eu te apresento mostro dentro do grego que não é a mesma coisa. Aí vamos continuar aqui, senão a gente não consigo terminar a minha lição. Tem uma teoria também que José era viúvo antes de casar com Maria. Eu não posso especular em terreno movediço. A Bíblia não me dá base para isso? Isso aí é tudo teologia católica. Para dizer que José tinha outros filhos e quando se casa com Maria, tem somente Jesus e pronto. Nasce Jesus, ele não tem mais relações sexuais com ela, por isso que ela é a concepção da Virgem Imaculada. Pronto, acabou. Não vou seguir adiante não, porque eu não vou ficar entrando nessa loucura não. Então, a família de Jesus, quais eram os maiores problemas? A família de Jesus, o momento da conversão dela se dá em que dá do momento? No momento da ressurreição de Cristo. É o momento que eles se convertem. Se convertem ao ponto de serem mortos, de Tiago ser morto, de forma terrível, em Jerusalém, porque Tiago não se ausentou de Jerusalém. Então a ideia aqui é que o maior problema de Jesus qual era? Seu problema era dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio. Jesus teve problema com a sua própria mãe, em determinados momentos. Então precisamos entender isso. A acusação dos escribas. É inadmissível a acusação feita pelos escribas movidos por sentimentos facciosos em seus corações. Os sinais realizados por Jesus somente poderiam ser feitos pelo poder de Deus. Porém, os escribas o acusaram de fazer o bem através do poder de Satanás, e que este ajudaria a Cristo na conduta humanitária, incluindo a expulsão de forças espirituais malignas. Jesus responde com uma parábola: se um reino dividido, se uma casa se dividir, se Satanás se levantar contra si mesmo, não poderá subsistir. Antes tem fim. Jesus declara que é superior a Satanás. Presta bem atenção. O único evangelho que traz de forma mais prescritiva ou de forma doutrinária acerca de blasfêmia contra o Espírito Santo é Marcos. Que quando você olha
Eu faço questão que vocês abram aí Marcos. Capítulo de número 3, versículo de número 30. O Evangelho de Marcos é o que me esclarece com mais requinte de detalhes o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque dizia, em espírito imundo. 30. Marcos 3, 30. Jesus disse isso porque alguns afirmavam estar possesso de espírito imundo. Isso aqui é a explicação de todo o texto. Marcos faz questão de fazer uma apresentação teológica do porquê era motivo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava expulsando os demônios e eles creditaram esse ato de Jesus expulsar demônios a quem? A Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Então, quando eles fazem isso, eles estavam descredibilizando o Espírito Santo, que estava usando Jesus para operar todos os sinais e maravilhas. Por isso que Jesus fala, se blasfemar contra o Pai terá perdão, se blasfemar contra o Filho terá perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque quem intercede pelas nossas vidas? Quem é que esclarece, quem estabelece a questão do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Se ele deixa de atuar nessa ação de mediação, de ação propriamente dita, de tudo aquilo que Cristo realizou, acabou o ser humano. Aí Marcos vai colocar que Jesus disse isso porque alguns afirmavam que ele estava possesso de espírito imundo. Então ele é que traz a questão prescritiva de que blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir, por exemplo, vamos supor, o pastor Davi está sendo usado por Deus aqui. Eu sei que ele está cheio do Espírito Santo sendo usado por Deus para expulsar um demônio ou para curar uma pessoa. Vou falar assim, o pastor Davi está endemoniado fazendo esses sinais. E eu sabendo que o pastor Davi está cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está atuando na vida dele. O que eu estou fazendo? Cometendo blasfêmia. Tá? Entendeu, Zé? Então Marcos vai pegar e vai falar que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Atribuir os feitos de Cristo sobre a chancela do Espírito Santo a quem? Aos príncipes dos demônios. Pastor, isso até em pensamento, né? Hã? Isso até em pensamento. Até em pensamento, porque Deus sonda os nossos pensamentos. Mas e a pessoa quando está na ignorância? Na ignorância é uma coisa completamente diferente. A partir do momento que você toma conhecimento, porque os judeus aqui são rechaçados por Cristo, que eles tinham conhecimento. Marcelo, o Espírito Santo está falando com nós aqui, o Espírito Santo aqui falou da baixa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele realmente atuou, foi do que Jesus falou, desde que eu vou e o Miguel é consolador. Claro, é porque a ideia é o seguinte, de ministério. Aí eu torno a repetir de novo, se você for querer trabalhar o Evangelho de João, trazer para o Evangelho de Marcos, ele não se resume, ele não consegue se aplicar a esse, porque a proposta teológica é diferente. Tem que a ideia da proposta de poder dar a palavra. Não, é a ação que estava sobre Cristo, era o Espírito Santo. E no momento que Jesus estava expulsando aquele espírito maligno, aquele espírito imundo, ele estava sob a unção de quem? Do Espírito Santo. Ele estava atuando sobre a chancela do Espírito Santo. Mas por que? Cristo não é Deus? Cristo não poderia pegar e repelir aquele demônio em si próprio? Sim, poderia. Mas ele nos deixa o exemplo de como deve se comportar um filho. Nunca se esqueçam disso, que Jesus veio estabelecer, agora entra o que você falou, irmão, o verdadeiro relacionamento do homem para com Deus. Como o homem deve se comportar para com o Pai. Então, como ele filho, ele estabelece essa linha de relacionamento do homem para com Deus. A partir do momento que se estabelece esse relacionamento com Deus, logo ele vira como o quê? Uma prática doutrinária.
Então é por isso que eu e você vamos trabalhar sempre sob a chancela de quem? Do Espírito Santo. Tá? Até mesmo porque hoje nós trabalhamos que o Pai, o Filho e o Espírito estão atuando em comum acordo. Mas hoje o ministério prevalecente, qual é o ministério prevalecente? Não que os outros sejam, eles estão anulados, não é isso. É porque o Espírito Santo está agindo em nossos corações, trazendo a proposta do Pai e a proposta do Filho, que é a manifestação do reino. Tá bom? Eu estava com dificuldade porque ele achou que a atuação do Espírito Santo era só depois do derramamento. Já no Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre ele atuava. Ele nunca deixou de atuar dentro do contexto do Antigo Testamento. Só que ele teve aquele derramamento do outro. O problema é que os judeus aqui já é uma guerra mais teológica, tá? Por parte dos judeus, representada aqui na figura dos escribas, que eram os doutores da lei, a maioria deles também eram responsáveis pelo sacerdócio. Então aqui, e os saduceus, eles eram responsáveis por essa questão. O problema aqui é mais de ordem teológica do que propriamente dito, que é uma ordem de que eles tiram o brilho deles. Tá? Ali foi uma guerra mais teológica do que qualquer outra coisa. Até mesmo porque eles sabiam que os demônios só podem se submeter a Deus. Não se submetem aos próprios demônios. Mais alguma pergunta? O pecado imperdoável. Jesus assegura que o pecado contra o Espírito Santo não possibilita perdão dos pecados, tornando a pessoa réia do inferno. Segundo o dicionário Wycliffe, trata-se de um pecado que é particularmente dirigido contra o Espírito. Um pecado semelhante contra Cristo, o Filho do Homem, seria perdoado. A razão disto é simplesmente a de que, embora os fariseus pudessem ter interpretado mal as palavras e obras de Jesus como Messias, ele deveria ter sabido, através das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que o Espírito Santo era suficiente e poderoso para expulsar demônios. Portanto, este pecado é o pecado contra o conhecimento, ou o pecado à mão levantada, literalmente de forma atrevida, em contraste com o pecado cometido por ignorância. Responde a tua pergunta, irmão, sobre a ignorância. Tal pecado era impossível no Antigo Testamento e as ofertas somente poderiam ser feitas pelos pecados cometidos por ignorância. Entretanto, para cometer esse pecado imperdoável, é necessária uma condição especial. Não se trata simplesmente de blasfemar em nome do Espírito, mas afirmar ou acusar das obras de Cristo origem-se em Satanás. Assim seria uma acusação de que o Cristo seria um agente de Satanás. Aqui ele traz uma forma, ele já agora sintetiza aquilo que ele já havia falado nesse subtópico da acusação dos escribas, tá? Ele pega e faz um esclarecimento mais profundo de forma teológica. Então, quando você analisa, é basicamente isso, tá? É atribuir a obra que é feita mediante a ação do Espírito Santo de Deus, atribuir ela ao próprio diabo. E aqui, quando eles acusam o Cristo, eles estão acusando o Cristo de ser um discípulo de Satanás e não um serviçal de Satanás, e não está sobre a tutela e chancela do Espírito Santo. Basicamente é isso. A família de Jesus. Eita. A incompreensão da família de Jesus. Marco retorna a sua narração à família de Jesus. Nesse episódio, os familiares de Jesus vão até a casa onde ele está e ficaram do lado de fora. Pedem para chamá-lo. De acordo com Moreland, seus irmãos e sua mãe estavam separados deles por duas maneiras. A primeira, separado pessoalmente, pois estavam lá de fora não fazendo caso de entrar em meio à multidão. Em segundo lugar, eles estavam separados espiritualmente, pois não haviam compreendido o ministério de Jesus e muito menos possuía a credulidade de suas palavras. Ou seja, a base inicial da transformação da própria família se dá após a ressurreição. Até antes disso, existe uma guerra muito grande dentro da própria casa. Por isso Jesus vai falar que o profeta que está na sua própria casa, ele não tem honra. Ele designa isso também dentro da sua própria casa e faz com que isso seja um parâmetro também para desenvolver diante da perspectiva, diante das 12 tribos. Então essa é uma forma de você fazer uma aplicação.
Aqui a família poderia ter entrado? Creio que talvez não, porque a multidão era muito grande. Mas eles encontraram uma forma de mandar chamá-lo. Então logo tem algumas implicações. Então até que a família de Jesus não sabia para que propósito Jesus tinha. Sabia, a mãe sabia e sabia muito bem. Por isso que eu não concordo com essa segunda teoria dos caras aqui, comentarista. Porque para mim, em segundo lugar, eles estavam separados espiritualmente. Maria não estava separada espiritualmente. Estava. Maria estava? Estava. Ela sabia de todos os projetos de Deus. Sabia, mas ela muitas das vezes queria tomar a frente. É porque você está olhando, eu olho para o Evangelho como um todo, eu não olho o Evangelho em uma particularidade. Eu olho aquela passagem que o anjo aparece para ela, sabendo a promessa que tinha. Fez, mas ela é conhecedora disso. Fez, mas depois o que acontece? Ela quer passar à frente de Jesus. Ó, agora é o momento. Vai lá, transforma a água em vinho. Vai lá, opera um sinal e maravilha. E eu trouxe, aí você vai ler lá na revista do Evangelho de João, que eu trago o texto ipsiliter, do grego, traduzindo para a língua portuguesa. O que tenho eu contigo em particular, mulher? Vai lá e lê no Evangelho de João, tá? Vai lá e tá lá. Você tem o material em casa, todos têm o material em casa, vocês estão munidos de obras teológicas de forma formidável, agora é só vocês irem lá, porque não dá para a gente ficar trazendo tudo aqui, tá? Tanto é que ela, se ela tivesse tanta, tivesse nesse grau de espiritualidade, ela não vai fazer o chamado Magnificat, de engrandecer a Deus, de poder Deus ter enviado seu Salvador, tá bom? Porque espiritualmente ela precisava estar o quê? Ligada na videira. Vamos parar por aqui, que senão vocês estão... Ou a profundidade. Ela se dá a profundidade das Escrituras, de cumprimento delas, se dá após a ressurreição. Isso aí é para todos, tá? Indistintamente. João Batista era crente? Então por que ele teve um momento de duvidou se realmente Jesus era o Messias? Só para você analisar. Isso está no Evangelho de Marcos. Mas por quê? Quando ele fala isso, por que ele fala isso? Porque essas são as características de sinais messiânicos, que apontavam para a figura messiânica. E Jesus está falando, eu sou o Messias. Não te resta dúvida nenhuma, eu sou o Messias. Então, aí, por aí você já vê algumas questões. Vamos voltar para cá. Deixa eu continuar na minha lição. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aí vem a pergunta. Ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Aí eu vou falar, ó, todos aqueles que estão aqui. Aí estava lá aquele monte de mulher. Todas elas são minha mãe, são minhas mães, e todos eles são meus irmãos. Por que essa classificação se dá? Não, por que essa classificação se dá naquele dado momento? Não. Deus nunca veio para quebrar o vínculo familiar. Por que se dá isso? Porque eles estavam ali ouvindo a palavra. Os irmãos e a mãe de Jesus sabiam onde ele estava? Aonde ele estava ensinando? Sabiam. Por que não estavam lá aprendendo? Porque não queriam estar. Então nem sempre quer dizer que essa questão espiritual, que a mãe estava completamente plena consciência, como a Ana falou, das condições espirituais. Deu para entender? Por isso Jesus vai falar, quem são meus irmãos e quem é minha mãe? São todos aqueles que estão aqui, ouvindo a palavra e aprendendo. Deu para entender? Por isso Jesus faz essa questão. Os discípulos de Jesus tornam-se uma verdadeira família. Essa família não é limitada a 12, pois inclui aqueles que estão ao redor dele. E ainda mais, Jesus convida outros para serem parte da sua família, ao acrescentar qualquer que. Esse parentesco não é segundo a carne, conforme determinado pela família, tribo ou raça. Tais relacionamentos fundamentais são substituídos por uma nova
nova ordem social, o dom de Deus para todas as pessoas por meio da comunhão com Jesus. Precisamos obedecer ao Senhor e estar de acordo com a sua vontade, seguindo o exemplo de Jesus, que como servo foi obediente até a morte. E aí, estamos propostos a isso? Ser servo até a morte? Essa é a grande questão. Então, que Deus possa abençoar vocês. Mais alguma pergunta? Para nós encerrarmos, que eu já passei 10 minutos. Mas por que ele diz aqui que só Judas não era da igreja? Hã? Porque Judas não era oriundo da Galiléia. Se trabalha que ele seria de outro distrito, e não ali da Galiléia, que era a Galiléia, chamada de Galiléia dos Gentios. Entendeu? Hã? Todos os apóstolos eram judeus. Presta bem atenção aqui. Todos os apóstolos eram judeus. Quem não é judeu? Lucas. Deu para entender? Mas não era apóstolo, mas ele está ao autor do evangelho. Eu estou falando, todos os apóstolos eram judeus. Tá? Se trabalha uma máxima aí que faziam parte todos de cada uma das tribos. Mas eu não concordo muito com isso, mas isso é pano para manga. Amém? Mais alguma pergunta? Vamos encerrar então? Vamos orar? Pode orar, pastor Lelê. Posso orar? Deus eterno, Deus bendito, sabemos que amanhã precisamos, Senhor, estar ligado contigo, como estivemos aqui nesse dado momento. Precisamos que Teu Espírito Santo esteja atuando em nossas mentes em todos os momentos de nossa vida, porque certamente perguntas surgirão e precisamos, Senhor, ter resposta não de nós mesmos, mas que possamos ser instruídos e orientados pelo Teu Espírito Santo a nos conduzir, Senhor, nessa caminhada na área do ensino, que é passar para a igreja a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Pai, orienta, traz à memória dos Teus filhos tudo que foi falado aqui nestes dias de hoje, e abençoa eles amanhã, em nome de Jesus, que possamos ter uma escola abençoada, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.